Seguindo com os nossos temas, não sei se agora teremos tanta convergência aqui, assim. Durante o interrogatório no Supremo Tribunal Federal, o general Walter Braga Neto afirmou que Mauro Cid mentiu sobre a reunião na casa dele com os Kids Pretos, militares que teriam organizado um plano para matar autoridades. Mauro Cid afirmou que recebeu de Braga Neto dinheiro para entregar aos militares. O general negou e a gente acompanha esse trecho aqui no Linha de Frente. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então, eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. O senhor, em momento algum, entregou numa sacola de vinho, o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. Bom, depois do interrogatório, a defesa de Walter Braga Neto pediu a revogação da prisão preventiva do general. E quem também foi ouvido na corte ontem foi o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ao ser questionado sobre uma reunião no Palácio da Alvorada, no dia 17 de dezembro de 2022, depois da vitória de Lula nas eleições, o ex-ministro ressaltou que alertou Jair Bolsonaro sobre a gravidade de decretar estado de sítio no país. Acompanhe. Depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado. No mesmo dia? No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele tivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Ao final da sessão, o ministro Alexandre de Moraes revogou a proibição de contato entre os réus, por já terem sido ouvidos todos os envolvidos e testemunhas também. Bom, mais um giro aqui com os nossos integrantes da mesa. Começo pela Cíntia. A gente estava falando, né, em relação aos depoimentos de ontem e toda a repercussão hoje, ainda se falando muito sobre como foi ontem, e os depoimentos já se encerraram, todos 7 e 8, mas e ao final essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora eles podem ter contato entre eles. Isso é positivo, negativo, faz parte da questão judicial? Na verdade, não é nada, nem uma benesse, nada, nossa, que glorioso. É porque, de fato, a instrução finalizou. Em tese, essa medida foi decretada para que se evitasse a contaminação das provas, né? Porque, de fato, como são 8 pessoas ali minimamente no centro da investigação, esses contatos poderiam, eventualmente, contaminar ali o depoimento de cada um. Encerrada a instrução, agora é uma análise de provas e não faria sentido manter essa proibição. De fato, que nada de mais nem nada de menos, apenas uma medida judicialmente permitida. Até não faria sentido, na verdade, manter-se, né? Diante de tantas coisas que não fazem sentido, essa seria uma. Então, de fato, Tiago, nada há de se espantar ou de se comemorar em relação a isso, faz parte do jogo do processo judicial mesmo. Pois é, e nos depoimentos de ontem, né, o Mauro Cid, que já tinha começado com os depoimentos logo no início dessa semana, e todos os outros tentando desqualificar, principalmente a delação premiada que ele fez, né? Quer só complementar isso, Cíntia? Não perguntei, depois o Rafael fala também. Quando a gente fala de delação, a gente sempre, e aqui eu não fazendo nenhum juízo de valor, porque eu tenho sempre um cuidado que só quem está conduzindo o processo, quem está ali de posse de todas as provas, é que eventualmente a gente concorde ou não concorde, eventualmente com a decisão, é quem tem de fato o poder e o conhecimento para isso. E a verdade talvez nunca ninguém saiba. Mas o fato é que delação premiada sempre há de ser visto com um certo grão de sal. Por quê? Porque quem está fazendo está ao mesmo tempo gozando de uma benesse para se resguardar também. Então, eu tenho muito receio de delações premiadas, né? Historicamente, aí nós temos vários casos que podem ilustrar. Mas, de fato, agora cada um vai tentar, a gente precisa lembrar que as pessoas não estão sendo ouvidas ali como testemunhas, onde há uma proibição de dizer inverdades. No Brasil, nós temos um sistema em que pese moralmente não seja adequado, mas o investigado e o processado, o réu, ele pode mentir. E, de fato, cada um vai tentar livrar a sua própria situação. Então,
confronto de verdades ou inverdades, no final a gente espera que a verdade venha, seja ela qual for. E se há realmente, se tudo isso aconteceu, é muito sério e as pessoas devem ser punidas. Se não aconteceu, ainda é muito sério também. E só os livros de história que farão a punição verdadeira. E, Rafael, quando a gente fala de delação premiada, a gente lembra muito da Lava Jato, como que tudo aquilo foi desqualificado, né? Pois é. E, inclusive, já falei aqui nesse programa, em outra oportunidade, que eu não tenho bola de cristal, mas eu consigo visualizar que muito do que aconteceu na Lava Jato vai se repetir nesse processo. E quando eu digo isso, eu digo o seguinte, na Lava Jato, em que pese eu gostar da operação, acho que foi muito importante em alguns aspectos, em outros aspectos ela foi muito prejudicial para o nosso país, mas o que aconteceu foi o seguinte, tanta arbitrariedade foi praticada que o que acontece hoje? Pessoas sofrendo impunidade, pessoas que foram presas, estão soltas, algumas já estão no poder, ou seja, a justiça feita dessa forma não é justiça. Então, quando a gente fala lá da Lava Jato, das delações, a delação, a lei, né, quando trouxe as delações, a lei das organizações criminosas, foi muito bem vista pela comunidade jurídica. É uma lei importante. Agora, existem regras para serem seguidas. E quando essas regras são violadas, nós temos problemas graves na aplicação da justiça. Como, por exemplo, impunidade. Ou, pior, condenações injustas. Eu tenho tanta coisa para falar desse caso, desse julgamento em particular, que até é difícil a gente concatenar as ideias. Mas falando da delação, a delação do Mauro Cid, primeiro, tribunal não pode condenar ninguém com base apenas em delação. A delação ela é um início. Depois disso, tem que ter a comprovação do que foi delatado. Segundo ponto, a delação do Mauro Cid ela é extremamente problemática. Ele delatou, depois desdelatou, depois delatou de novo, foi pressionado, teve ameaça de prisão de familiares. Isso é muito prejudicial. Primeiro porque abre um precedente péssimo, abre um precedente perigoso do ponto de vista de aplicação da justiça no nosso país. E, em segundo lugar, que pode, lá na frente, ter uma reviravolta que vamos ter que aguardar, como a Cíntia bem colocou. Acho que somente os livros de história vão poder nos dar essa resposta. Pois é, Marisa, para você o processo está andando rápido, o depoimento de Jair Bolsonaro é esperado até para quinta-feira, amanhã, mas foi ontem. De que forma isso vai se desenrolando? Numa velocidade incrível, jamais vista aqui no Brasil, em qualquer outro tipo de julgamento. Nós não vimos nada igual. Quando o assunto é Bolsonaro, a rapidez nos processos, bater todos os recordes possíveis. E a veracidade dos fatos contados depende muito da idoneidade da fonte. E a fonte, Mauro Cid, não é idônea. Ela mudou de frases, ou mudou de contexto, ou mudou de oratória por 11 vezes. E aí nós temos um vício de processo onde o ministro Alexandre de Moraes muitas vezes se colocou na posição de legislador, colocando ali talvez até em tons de ameaça. Se o senhor mudar, nós estamos com a sua família aqui, nós vamos colocar uma sanção na sua família, vamos conversar com seu pai, ou vamos prender a sua família. Algo que foi noticiado, isso não é uma fake news, é só você que está em casa nos assistindo, dá um Google, que isso está em todos os lugares e foi amplamente debatido em todos os veículos de comunicação, tanto de esquerda quanto de direita, quanto de centro ou quanto aqueles jornais que querem levar a verdade, como é o nosso aqui, Linha de Frente. Então, antes de qualquer factoide, o que eu estou falando aqui é de responsabilidade de todos, e isso aconteceu literalmente, o que por si só já daria para cancelar esse depoimento, essa delação premiada do Mauro Cid, que hora fala que o dinheiro foi recebido na sala da sua casa, outra hora fala que foi na garagem do então general Braga Neto. E o Braga Neto ontem em seu depoimento falou que não sabia de nada. Não só ele, todas as acusações em que Mauro Cid fez sobre o suposto golpe envolvendo outras pessoas caíram por terra, porque ninguém coincidiu com a palavra dele. Ou seja, a veracidade dos fatos depende da idoneidade da fonte, e a fonte Mauro Cid está longe de ser uma fonte idônea. E para você, Zagarino, o avanço com esses depoimentos de hoje, se é que, na sua avaliação, tivemos avanço?
avanço em termos processuais só. E aí eu vou repetir aqui o que os colegas falaram, que é uma vergonha, o que a gente tem visto, infelizmente, nessas decisões. E aí eu não vou me limitar apenas a esse caso, mas as decisões de forma ampla que ocorrem na nossa Suprema Corte. A Suprema Corte é um tribunal que deveria julgar casos isolados, pequenos casos, mas, na verdade, ele é protagonista das páginas de jornais, na televisão, na mídia impressa, todo santo dia. E, para piorar o cenário, acabam acelerando de acordo com quem fazem parte do processo. Isso tudo vai contra o que nós temos que garantir, que é o Estado Democrático de Direito, e dentro do Estado Democrático de Direito, o cumprimento das nossas normas, principalmente a nossa norma maior, que é a Constituição Federal. Então, quando existem julgamentos nesse sentido, que se tornam espetaculosos, que se tornam, aparentemente, com muito mais um viés de lacração, porque se você reparar a forma que tem sido feitos os depoimentos, a forma que um discute com o outro, e estão utilizando cortes desses vídeos de uma maneira muito triste para o Brasil, porque nós estamos falando de uma Suprema Corte. Imagina uma criança, um adolescente pensando, nossa, como será uma Suprema Corte? E aí acabam virando essa situação de que tem muita piadinha, muita coisa engraçada. Não é isso. Não é engraçado você fazer um julgamento de uma acusação de um golpe de Estado. E aí você para e pensa, um golpe de Estado que em tese teria ocorrido quando já passou a posse para o que ganhou as eleições? Como assim? É tudo muito estranho o que está acontecendo, e eu tenho certeza de que o julgamento, por mais que o doutor apontou vícios, a doutora apontou vícios, aqui eu posso falar de inúmeros vícios, inclusive do ex-presidente e dos demais réus terem se tornado réus, seja por cerceamento de defesa, seja por falta de provas, seja pelo próprio relatório da Polícia Federal, que é com base em muito achismo. Isso não pode fazer com que alguém seja indiciado e se torne réu. E agora, como réu, você repara que os próprios depoimentos, eles acabam por refutar toda uma delação premiada, que esta delação, se ela não se tornar nula no Brasil, a gente tem que pegar e rasgar todos os nossos livros de direito. Porque o Rodolfo pontuou muito bem. O próprio colaborador premiado, que é o Mauro Cid, ele o fez sob pressão, inclusive na mídia, porque o depoimento dele vazou. E ficou claro para todo mundo que foi falado sobre a sua família, que foi falado o que poderia acontecer com ele. Isso não pode acontecer. E ainda assim, em razão da sua delação premiada, não se encontraram provas. Então, eu vejo tudo isso como uma grande tristeza para a democracia. Eu espero que esse julgamento ele chegue mais próximo da justiça possível, porque justiça em si já não vem acontecendo ao longo dessa ação penal durante todo o curso. Rodolfo pediu a palavra rapidamente. Só para ficar claro aqui o que eu disse antes de qualquer coisa, né? Nós temos responsabilidade de fala aqui. A palavra do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, está na fonte do Estadão, em qualquer outra fonte, tá, eu te dou a última chance, ou seja, de falar a verdade. E o Mauro Cid pediu proteção para a família e esse mesmo ministro acabou não atendendo, onde houve toda uma discussão se um juiz poderia fazer parte da fase de instrução nesse momento, e aí abriu toda aquela discussão e se desdobrou no que está acontecendo agora. Era só isso que eu queria esclarecer aqui. E, Cíntia, só para a gente acrescentar também, a gente começou aqui falando sobre a delação premiada, agora, é uma figura, juridicamente, vocês são os advogados aqui, juridicamente ainda é uma figura importante, mas deveria ser tratada de que forma, de que maneira? Não, é uma figura importante, é um meio de prova. Só que nenhuma prova é absoluta. Toda prova deve ser cotejada com um conjunto de outras provas. O que me parece só, muitas vezes, até pelo caráter midiático que esse julgamento, que é político também, inegavelmente, mesmo que o Supremo não se colocasse dessa forma, ele é político socialmente, é inegável isso. Mas o que acontece, que dá a impressão, pelo menos para quem vê de fora, é que se coloca na delação a palavra maior e que a delação é a única fonte de certeza e todas as outras provas não são cotejadas. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, como eu disse, eu não estou ali, não tenho as provas, não posso emitir um juízo de valor, em que pese eu tenho as minhas opiniões e opinião. Nesse momento do mundo, acho que a gente guarda
para si. Mas, de toda forma, deve uma delação premiada ser cotejada com o conjunto das provas. Ela não é nem mais nem menos importante. O nosso sistema jurídico, ele não tem uma hierarquia de provas. E dessa forma, o que a gente não pode é apenas colocar todo um processo como se o que um falou jogasse por terra tudo que os outros falam. Talvez no frigir dos ovos, talvez ao final das contas, se chegue à conclusão. Realmente, ele está certo, todos os outros estão errados. Mas não como valor político, como valor jurídico da prova. Agora, Rafael, uma dúvida em relação à questão de delação premiada. Por que um delator falaria uma mentira, sendo que as declarações dele são justamente para beneficiá-lo em relação às penas e às punições? Bom, esse é um grande problema das delações, né? A delação acontece quando um réu, uma pessoa é investigada, e ela, digamos assim, no popular, a casa cai. Então a casa cai, então para ter um benefício, ou para ficar isento de pena, ou para diminuir a minha pena, eu vou delatar os demais. Essa delação ela surgiu no contexto das organizações criminosas. E nesse sentido era interessante. Então, foi preso um traficante. Para ter um benefício na pena, ele vai delatar. Agora, como você bem disse, ele está delatando tendo em vista a possibilidade de ter um benefício na sua pena, por exemplo. E é por isso que a delação ela tem um rito, ela tem que ser rigorosa. Inclusive, como a Cíntia bem colocou aqui, as provas, as alegações da delação, elas têm que ser contundentemente confirmadas por outros meios de prova, até para que possa ser aplicado esse benefício para o delator. Agora, da forma como aconteceu nesse processo, que é o que a gente sabe, porque o que a gente não sabe, talvez um dia saberemos. Hoje, o que sabemos é que essa delação não me parece voluntária. Essa delação, no que se refere às provas, eu realmente não tenho acesso a todo o processo, como a Cintia colocou aqui também. A gente tem que ser honesto nesse sentido. Mas o que se fala e o que nós vimos, porque eu assisti ontem o interrogatório completo de ontem, os interrogatórios, é que ela não se sustenta com base na realidade dos fatos. Bom, quero ouvir esse lado aqui, Rodolfo Maris e também o Sérgio Zagarino, essa discussão importante em relação à delação premiada. Fala, Maris. A gente viu com todas as forças uma Lava Jato nascer, surgir, e nós também vimos com todas as forças ela declinar, ela cair. Justamente porque, algum tempo atrás, a delação premiada ela foi tida como uma das piores formas de você conseguir algo em troca, né? Tanto é que todas as pessoas que estiveram ali, que foram delatadas dessa forma, hoje estão em liberdade. A delação premiada colocou algumas pessoas na cadeia, em cárcere, mas de fato não conseguiu prendê-las com toda a verdade e veracidade que a lei exigia. Muito pelo contrário, acabou absolvendo essas pessoas. E nós estamos vendo agora um erro se repetindo, como diz meu caro nobre advogado maquinzista, assim como eu, que vai perder forças. Os livros de história realmente vão contar, como disse a minha colega de mesa aqui também, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós estaremos lendo nos livros de Código de Processo Penal ou nos livros de história mesmo, esse de primeiro e segundo grau, o que está acontecendo na história. Nós estamos fazendo parte de uma nova história jurídica para o país. E isso é muito bom, se a gente souber lidar com essas nuances e prerrogativas que o STF está tendo agora. O que está sendo ensinado dentro de uma sala de aula agora, principalmente nas salas de curso de Direito? O que está sendo ensinado no curso de pós-graduação de Direito Penal? Fica a minha pergunta aqui, será que os professores agora estão parando a sua lousa ou parando a sua didática de aula para tentar entender de fato o que cabe, o que não cabe a um juiz fazer, o que cabe ou não cabe ser dito e ser responsabilizado dentro de uma delação premiada? Nós tivemos um advogado ontem, me desculpe a falha, antes de ontem, que parou todo o interrogatório para saber que horas seria a janta. Você tem noção disso, que está parecendo um circo? Ele parou o interrogatório para perguntar que horas seria a janta. Me lembrou aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que hora que é a merenda?
É inadmissível o que nós estamos vendo no nosso país. Um país onde busca ser um país sério, principalmente na área do direito, e olha que eu tenho muitos amigos advogados que ficarem envergonhados por isso, sabe? É um livro que está sendo escrito. E de que forma que nós escreveremos a próxima página? De qualquer forma, né, Zagari, a gente chegou a falar sobre o Mensalão, né, que completa 20 anos, e a gente se lembra muito daquele julgamento e a partir daquele instante o Supremo Tribunal Federal entrou na vitrine com as transmissões ao vivo, na época a Jovem Pan também fez uma ampla cobertura. De qualquer forma, a população está mais interessada em acompanhar o trabalho da Suprema Corte. Talvez desse aspecto é um avanço? A transparência e a publicidade, ela faz parte, inclusive, dos princípios da administração pública. E o judiciário, sem sombra de dúvidas, tem que ser um órgão transparente e as decisões judiciais, elas devem ser extremamente fundamentadas, todas elas. Só que isso acaba vindo de encontro com a deturpação da transparência e acabam se aproveitando dessa transparência, dessa exposição midiática para transformar num grande circo dentro de narrativas políticas. E eu acredito que a interferência e a política dentro do julgamento faz com que ele seja eivado de diversas nulidades, porque talvez seja um grande mal do Poder Judiciário. E aí a gente vai naquela discussão, poxa, mas será que é certo indicação para ministro do STF ser feita por políticos? Faça análise de como se dá a composição da Corte hoje, Suprema no Brasil. Quantos deles foram indicados pelo presidente X ou pelo presidente Y? E aí, como que se dá os votos deles? Poxa, será coincidência que sempre que existe discussão que é relacionada a uma pauta política, um indicado de eventual grupo político que o fez indicação, ele vota de acordo com aquele interesse? Sempre. Não existe nunca divergência. Então fica essa discussão. A gente chega à máxima de que se um governo permanecer durante 15, 20 anos, a Suprema Corte na íntegra será indicada por este governo e aí nós teremos um órgão único de poder judiciário com poder executivo. Então, talvez a gente tenha que refletir aqui, mesmo como operadores de direito, como amantes da democracia, se a forma de indicação de ministro no STF, ela é a melhor possível. Ou talvez nós deveríamos o fazer de forma que a indicação se desse apenas em razão de magistrados e também por processo seletivo, ou eventual concurso público dentro da própria magistratura, tudo isso para tentar corrigir, mais uma vez. Eu nunca vou atacar a democracia, mas eu vou ficar aqui me debruçando sobre ela para a gente aperfeiçoá-la, porque ela é a melhor forma possível que nós temos de viver aqui num regime de governo na sociedade. Mas o que está sendo feito em relação à democracia no Brasil nos últimos anos, e aí vem lá do que você falou dos 20 anos do Mensalão, passando pelo Petrolão, depois os escândalos da Lava Jato, as nulidades absurdas que aconteceram e os também diversos vícios processuais existentes na Operação Lava Jato e agora o que a gente vê aí nessa ação penal do que aconteceu no atentado 8 de janeiro, lá do suposto golpe de Estado. Tudo isso, no meu ponto de vista, são ataques à democracia que, ao invés de a gente ficar pensando em como que está sendo feito esses julgamentos, porque a gente já sabe a resposta. Você que está assistindo, você já sabe o que vai acontecer. Você tem certeza do que vai acontecer com todos esses réus. Independente da gente vir aqui de forma técnica e falar que está tudo errado, você já sabe o que vai acontecer. Mas será que isso é positivo para a democracia? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Cíntia, esse ponto que o Zagarino traz é interessante porque tem como, no caso desse julgamento que nós estamos acompanhando, tirar o lado político, desmembrar o lado político e só olhar questões mais técnicas? É muito difícil numa época de polarização, de tanta ebulição política que o Brasil vive? Antes, eu só queria complementar, já vou responder a sua pergunta. Que, de fato, assim, hoje, quando você disse, será que é interessante que todo mundo conheça hoje quem são os ministros e tal? E eu me lembro, eu que devo ser aqui mais antiga, experiente da mesa, nossa decana, para não falar nada, né? Mas muda de assunto. Eu lembro quando eu era estudante, a gente pensava, ministro do Supremo, parecia uma pessoa, assim, uma figura que estava
a quilômetros, a anos-luz de distância. Mas eu não considero que hoje isso seja ruim, nós sabermos quem são. Isso faz parte da democracia e faz parte também de uma sociedade que vive numa transparência sob o ponto de vista do cargo que as pessoas ocupam e que todos nós estamos numa vitrine. Cada um de nós aqui nesse momento está numa vitrine. Então, não vejo como ruim, entendo que é importante a gente saber e que não seja só o estudante de direito, não seja só o advogado que saiba o nome, saiba quem são os ministros, saiba o que faz o Supremo. É interessante e é produtivo que a população também saiba e que ela acompanhe, que ela tenha interesse. O nosso Supremo é uma corte de suma importância. E eu não estou falando aqui na sua eventual configuração de hoje, de ontem, de antes de ontem, nada disso, independente de quem ocupe. É um tribunal que tem uma função importantíssima e que, a despeito dessas questões que estão se tornando midiáticas e estão sobrepondo outras questões, tem decisões importantíssimas para o nosso país. E decisões que são extremamente técnicas e apenas jurídicas e que tratam de questões importantíssimas para que o nosso direito mesmo, o Brasil continua e as questões jurídicas continuam, independente do julgamento que envolve o ex-presidente Bolsonaro. Outras tantas coisas estão tramitando em paralelo. O que me parece é que quando a gente faz esse viés tão político de questões que, notadamente, seres humanos não conseguem se despir 100%, por melhor ou pior que um juiz seja, ele não consegue se despir 100%. Honestamente, não acredito que alguém que também se sinta vítima possa ser juiz de um determinado caso. Inerente à natureza humana, não dá. Aquilo que nos atinge, enquanto não formos substituídos pela inteligência artificial, nos atinge. Então, não dá hoje, realmente, como o Zagarino falou, talvez a questão seja na forma. Mas, mesmo assim, independente de qualquer coisa, então talvez a gente tenha que ter uma Suprema Corte com um número maior de ministros para que, em questões como essas, esses ministros não fossem responsáveis por julgar questões que lhes fossem afetas também. Talvez isso pudesse trazer aí uma contaminação um pouco menor. Finalizando aqui o meu ponto, eu só vejo que, infelizmente, o que me entristece é que o papel tão mais importante que o Supremo exerce fica eclipsado, muitas vezes até para a população que só acaba vendo também a parte ruim. E a gente perde tempo discutindo só questões que, a rigor, envolvem um grupo de pessoas. Envolve questões que talvez no futuro, como aqui tudo se faz e se desfaz, significa uma grande perda de tempo. Nosso tempo está terminando, eu queria passar para o Rafael em um minutinho para a gente encerrar esse tema e passar para os destaques internacionais. Luca Bassani já está esperando. Bom, Supremo está aí na mídia, todo mundo fala de Supremo, todo mundo sabe quem são os ministros do STF. Esse julgamento está permeado de questões controversas e muito diferente de tudo do que eu aprendi na faculdade de Direito, que eu ensinei como professor também na faculdade de Direito, formas de interrogatório, essas piadolas, essa tentativa forçada de descontração, isso é muito prejudicial e me parece que nós temos um julgamento midiático, mais um, que não tem bom prognóstico e, inclusive, é importante a gente mencionar aqui para terminar essa questão. O que se pratica no STF hoje, quando eu falo de abusos, de desrespeito a normas processuais, não sou só eu, vários colegas juristas, advogados criminalistas, levantando a mesma questão, a forma como esses interrogatórios estão sendo feitos, isso é prejudicial, isso passa uma mensagem péssima, não só para a população, mas para outros juízes. Então, amanhã, nós veremos outros juízes praticando outras irregularidades, passando por cima da lei, e isso é prejudicial para todos nós.